em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 1. Esse primeiro é um texto assim, que a gente conhece demais. E eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração nessa tarde aqui com os irmãos. A palavra do Senhor diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas irmãs, no caso eram 3, a estarem comendo e bebendo com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Então Satanás respondeu o Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com saber a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa noite, agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade que tu tem nos dado, estarmos aqui, Deus, nesse lugar que hoje aqui representa a tua casa, porque nós estamos reunidos aqui e você também está, com certeza, em nome de Jesus. Nós cremos assim, porque a tua palavra diz: abre o nosso coração nesse momento, o nosso entendimento, para que a gente possa crer na tua palavra e transmitir ela em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje eu queria ministrar para os irmãos uma palavra que Deus colocou no nosso coração, usando um provérbio popular que diz que tem males que vêm para o bem. E eu queria compartilhar a história desse grande homem de Deus, do homem chamado Jó. Todos nós conhecemos, mesmo aquelas pessoas que não leem a Bíblia, eles já ouviram falar de alguma vez a história desse grande homem que Deus preparou para que a sua história ficasse ali escrita na sua palavra para nos ensinar. E Jó, queridos, eu tive lendo o livro dele nesses dias e hoje eu terminei, foi o último capítulo 42, e toda a história de Jó, pelo menos aqui está registrado no livro, que são os fatos mais importantes da história de Jó. Só tem 2 capítulos que Jó está bem. Um é o primeiro, que é esse texto que nós lemos, que era o momento do auge da vida de Jó, onde Jó, próprio Deus disse que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Além de todas essas qualidades que formavam o caráter desse grande homem, ele também possuía muitos bens e muitas pessoas a seu serviço, e por sinal, a Bíblia diz que ele era o maior do Oriente, ou seja, o homem mais rico daquela terra, o homem mais próximo, o homem que todas as pessoas buscavam ele
como conselheiro, a gente percebe também nesse texto. Então, de toda a história de Jó registrada na Bíblia, os momentos que ele está melhor é no capítulo 1 e no último capítulo, quando ele restaura tudo aquilo que foi perdido. E do capítulo 2 até o 41, você vê um Jó defamado pelas pessoas, um Jó que agora é um homem desacreditado. Tem um momento que ele diz que nem os seus empregados obedecem mais à sua voz, eles zombam dele. E a gente vê Jó agora no estado de miséria terrível. Mas por que Deus permite que aconteça isso com um homem tão, digamos assim, tão certo, tão reto, tão temente a Deus que nem Jó? Eu creio, queridos, que todas as situações que acontecem na nossa vida, por mais ruim que seja, aparentemente, olhando numa ótica humana, numa visão humana, elas são para o nosso próprio bem. Nós aprendemos isso no capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz, no capítulo 8, versículo 28, ele fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Nessa noite eu queria lhe perguntar, você que está aqui conosco, você que está nos assistindo pelo Instagram e pelo Facebook, você crê que você ama a Deus e que você foi chamado segundo o propósito dele, sim ou não? Amém? Você crê nisso? Pois então, tudo que acontecer na sua vida, não se preocupe, foi permissivo por Deus para que você cresça mais na presença dele. Todas as coisas contribuem para isso. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas contribuem para isso. Pastor, mas que coisa seria essa? Uma enfermidade. Às vezes, queridos, Deus permite enfermidades na vida do fiel, sabe para quê? Para a gente conhecer Ele mais verdadeiramente. Às vezes uma falência, às vezes você tem um empreendimento, você é um empresário, ou você perde seu emprego, ou você fica sem renda nenhuma. Por que Deus permite isso, amados? Muitas vezes, sabe por quê? É para você criar confiança somente nele, para nós vermos, amados, que a nossa dependência, que a nossa força, que todo o nosso sustento vem do Senhor. Pastor, mas eu não preciso trabalhar. Não precisa, amados. Tem coisas que Deus vai nos dar, digamos assim, de brinde, gratuitamente, mas tem coisas que Ele vai nos ensinar a fazer, e nos momentos que nós não podemos fazer, aí sim, aí Ele entra em ação. O salmista Davi, no Salmo 23, versículo 4, ele diz assim: olha, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Então ele confiava plenamente na pessoa de Deus. Ou seja, Deus não estava com ele só na fartura, mas também na escassez. Deus permite aqueles momentos difíceis, para quê? Para que a gente venha se superar e venha buscar mais Ele em espírito e em verdade. Sabia que os momentos mais difíceis da nossa vida são aqueles que nós buscamos a Deus com mais intensidade? Tem crente que não sabia orar, aprendeu a orar agora, depois surgiu o coronavírus. Tem crente que ele diz que não gostava de ler a Bíblia, agora está lendo. Ele está mais próximo de Deus ou não? Lógico. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais próximo a gente vai estar dele. Então Deus permite coisas na nossa vida, tempestades, momentos de tribulação, sabe para quê? Para a gente aprender que Deus é o sustentador das nossas vidas. Talvez você esteja aí na sua casa, na quarentena, nesse momento, sem poder sair, sem saber como é que vai ser o final dela, sem saber como é que vai ser a economia, sem saber que vai voltar para o seu emprego, sem saber de onde é que vai arrumar o teu sustento. Mas eu te digo que a palavra do Senhor diz que nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Você é justo diante de Deus?
Você é fiel, Senhor? Pois Deus te diz que você não vai ficar desamparado, e nem os seus descendentes vão mendigar pão algum. Sabe por quê? Porque Ele supre. Pastor, de onde é que vem? Não sei. Se for preciso, Deus manda um pássaro trazer comida para ti, como Ele fez com Elias. Tem aquela historinha, né, da irmã que estava precisando de uma cesta básica e um macumbeiro mandou para ela. Não sei se vocês já viram. Diz que o macumbeiro encheu um carro e enviou de alimento para essa crente, que a crente estava orando, e disse que quando as coisas chegaram lá, o mensageiro que levou disse assim: olha, quando ela perguntar quem foi que deu, disse que foi o macumbeiro que mandou. E a mulher recebeu e nada de perguntar, e o mensageiro já descarregou tudo, e nada dela perguntar, e aí já estava na hora dele ir embora, e ele estava aperreado, já pensando que ela não ia perguntar quem ela tinha mandado, e daqui a pouco ela não pergunta, e é o mensageiro que leva os alimentos. A senhora não vai perguntar não quem foi que mandou isso? Ela disse, nem lembrei. Mas quem foi que mandou mesmo? Porque crente não exalta homem, né? Crente exalta Deus. Se Deus usar um homem para nos dar uma cesta básica, ou nos abençoar com alguma coisa, a gente recebe e agradece Ele, mas a gente sabe que Ele veio porque Deus mandou Ele vir. Então a glória vai para o céu, não é assim? E ela disse, eu nem lembrei, mas quem foi mesmo que mandou? Ela disse, foi um macumbeiro que mandou. Diz que essa mulher deu um pinote para cima e um glória a Deus tão alto, quase estremece a telha. E aí ele disse, mas que foi isso? Por que você está alegre desse jeito? Ela disse, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Queridos, Deus vai nos sustentar. A gente vai passar, queridos, por a prova dando glória a Deus. Amém? Então, Jó, ele passou por uma prova imensa, queridos, ele perdeu tudo. Ele perdeu todos os seus bens, todos os seus camelos, todas as suas ovelhas, todos os jumentos, todos os servos de Jó. E por último, ele terminou perdendo aquilo que ele tinha de mais precioso, que eram os seus filhos. E depois, Jó acaba perdendo a sua saúde. A Bíblia diz que veio uma lepra sobre Jó, e Jó precisa se recolher, ficar num local separado, coberto de cinza, com um caco de telha para se coçar. E ainda por cima a mulher de Jó disse, olha, abandona esse teu Deus e morre logo. E aí ainda vem 3 camaradas amiguíssimos de Jó, só para acusar ele. Você vai ver o livro de Jó, eles passam o tempo todinho acusando Jó de pecado, e Jó se defendendo. Só que quando chega no capítulo 40 do livro de Jó, do capítulo 1 até o 40, Jó era um homem temente a Deus, mas Jó não conhecia Deus. Deus nunca tinha se revelado para Jó verdadeiramente. Então o que fez Jó ser tão temente a Deus, sem conhecer Deus verdadeiramente, irmãos? Tem gente, queridos, que quer que Deus venha do céu e se apresente para ele e fale para ele diretamente para ele crer. Queridos, esse livro aqui, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Você crê que isso é a palavra de Deus? Então, se ela é a palavra de Deus, se ela fala coisas que nós devemos fazer, precisa Deus descer do céu, irmão, para a gente crer que isso é uma verdade? Não. É uma questão lógica, é uma questão de raciocínio. Ou eu acredito ou eu não acredito. Então, se eu acredito que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia fala ao coração do homem, que a Bíblia tem condição de transformar a vida do ser humano quando ele aplicar essas verdades na vida dele, então para que eu quero ouvir coisas anormais ou paranormais, se eu já creio? Mas às vezes tem situações da nossa vida, queridos,
que nós precisamos mergulhar mais fundo. A gente tem de crer na palavra, a gente tem de crer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Em todo o contexto bíblico, depois de Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver alguém falando assim, que são descendentes: olha, eu sigo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos esses que falavam isso, eles falavam isso, sabe por quê? Porque eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eles não tinham ainda experiências com esse Deus, porque a partir do momento que eles tivessem experiências com esse Deus, eles começariam a dizer: olha, eu sirvo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas o mesmo Deus que eles serviram foi o mesmo Deus que habita em mim e que age através de mim também. No capítulo 40, Deus fala com Jó, e ele fala abertamente com Jó, e ele começa, queridos, a revelar a Jó o porquê ele estava passando por isso. Queridos, tem situações na nossa vida, que essas situações nós chamamos de situações permissivas por Deus, que aos nossos olhos parece ser ruim. Tipo, esse contexto que a gente está vivendo agora, a gente não pode trabalhar, a gente não pode sair de casa, a gente não pode abrir a igreja para cultuar o Senhor lá na igreja junto com os irmãos, a gente não pode dar um abraço, a gente não pode beijar as pessoas, a gente não pode nem pegar na mão. É uma situação ruim? Situação ruim. A situação de Jó era ruim? Quando ele estava com a sua lepra, tinha perdido, era ruim. Mas por que ele precisou passar por isso? Sabe por quê, queridos? Porque ele precisava conhecer Deus verdadeiramente. Você vai ver isso lá no capítulo 42 de Jó, versículo 5. Quando Deus termina de falar, Jó diz assim: olha, agora eu sei que eu te conheço, não só de ouvir falar, mas eu te conheço verdadeiramente. Queridos, Deus quer nos revelar na nossa intimidade. Deus, queridos, quer te usar no local que você está. Como, pastor? Não sei, mas Deus vai nos usar de forma diferente. E às vezes vai ter coisas que você vai fazer da sua naturalidade com Deus, que vai manifestar uma grande obra ao redor de você. Talvez na tua casa, talvez você vai ganhar o seu marido para Jesus, talvez o seu filho, talvez seus pais, talvez o seu vizinho, não sei, mas Deus vai realizar grandes obras na tua vida, nesses dias difíceis. Sabe por quê? Porque nós vamos buscar Deus verdadeiramente, e muitos de nós só conhecíamos Deus de ouvir falar, mas não tínhamos experiências com Ele. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu. Essa mensagem ele me enviou às 16 horas e 3 minutos. E eu fui ver ela depois de 1h10 que ele tinha me enviado. Na realidade eu vi ela 17 horas e 13. E esse rapaz, ele se considerava ateu. Ele é compositor, fazia louvor, mas ele não acreditava em Deus. E a gente se encontrou assim várias vezes, e conversamos muito, tivemos uma convivência aí de amizade, sei lá, de 2, 3 anos, e ele foi embora, e ele se dizia ateu. Aí hoje ele me mandou uma mensagem, eu respondi para ele, que foi a melhor mensagem que eu li hoje. Ele botou assim: olá, Paulinho, só quero te dizer uma coisa, você foi sal e luz para mim durante todo o tempo que nos conhecemos,
Eu tenho um respeito enorme por você e quero compartilhar contigo uma coisa que eu descobri agora: Deus existe. E eu fiquei tão feliz, irmãos, porque ele teve esse encontro com Deus, mesmo não acreditando. E esses momentos, essas situações, esse caos, as tempestades, as dificuldades, as tribulações, às vezes a perca de emprego, às vezes uma enfermidade, queridos, é um momento que Deus usa para que a gente se encontre com Ele verdadeiramente, porque o nosso Deus é o supridor de todas as coisas que nós necessitamos. Quando Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daqui a pouco eu volto. Está preocupado? Está ansioso? Está com crise de ansiedade? Não sabe como é que vai acontecer? Não se preocupe. Vou falar que nem o presbítero Alex: viva o hoje. Entrega a tua vida ao Senhor nesse momento e comece a viver a cada segundo, a cada minuto, a cada hora que tu viver nessa terra como se fosse o último dia. Aproveita coisas boas que Deus está proporcionando para ti, amado. Você tem milhões de coisas que você pode aproveitar nesse momento. Não se preocupa com amanhã. A Bíblia diz que cada dia, ou seja, deixa o amanhã com o mal de amanhã, se preocupa com o hoje, porque se você aproveitar as coisas boas do hoje, você vai ter uma vida deleitosa nas mãos do Senhor. O que tu tem de bom aí? Falar que nem o profeta Eliseu, quando a viúva chega, né, a viúva que nós conhecemos como a viúva do azeite, né, na realidade ela não era casada com azeite, ela era casada com um profeta, o cara morreu, e aí ela disse: Senhor, me ajuda, né, me ajuda, meu marido morreu, nós somos pobres, os credores querem levar meus filhos como escravos, me ajuda. Eliseu, mais liso do que a mulher, chega para ele assim: o que tu tem em casa? Só um pouquinho de azeite. Olha, só um pouquinho de azeite. Queridos, tem gente hoje que só tem meio quilo de arroz em casa, ou meio pacote de macarrão. Eu te digo, queridos, confia no Senhor. Bota esse arroz, esse macarrão aí no fogo, come hoje, que amanhã Deus vai mandar mais, em nome de Jesus. Você não vai morrer nesse momento. Deus é contigo. Deus vai ministrar bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Queridos, esse é o momento de nós provarmos se nós somos fiel a Deus ou não. Tem crente, irmãos, nesse momento: não, vou dizimar, não tem culto. Sim, mas deixou de ser crente. Ofertar, não tem culto. Sim, deixou de ser crente, irmão. Não, irmão, continua. Não, mas eu não sei como é que vai ser no outro mês ou nos outros meses. Queridos, se você parar agora, aí eu vou te dizer como é que vai ser nos outros meses. Porque Deus é fiel, queridos. Está entendendo? Então a gente precisa, queridos, continuar na fidelidade com Deus, em todas as áreas. Pastor, tem uma família perto da minha casa que está passando necessidade. Queridos, você tem como abençoar? Abençoa, meu irmão. Não se preocupa não. O cara que tem roçado sabe, ele planta um caroço de milho, ele colhe uma espiga. Eu nunca contei quantos calos de milho tem no espiga, eu não sou meio pereira mole não, mas tem gente que sabe, 200 sei lá, ou mais, e tem pé de milho que dá 2 espigas, né? Só de um caroço, queridos. Semeia, amados, na vida do outro. Olha,
Só para você entender, tem coisas na nossa vida que é pão e tem coisas que é semente. Semente, ninguém come. É para ela ser semeada. A gente que era do interior, a gente vê ainda hoje, às vezes no verão, os irmãos aqui que já foram do interior sabem, que o agricultor, ele tira a boa semente, e ele guarda no litro, né? Uma garrafazinha, ele pendura na telha, no caibo da casa. Às vezes 2 litros, 3 litros de feijão, 4, e de milho também, que é o que nós plantamos aqui na nossa região. E o resto vira pão, ou seja, vira comida. Aquela é a semente. O resto é o que ele vai consumir. No decorrer do inverno, no final, até chegar no outro inverno, que aqui o nosso verão, às vezes é de 7, 8 meses de verão, aquele pão, aquela semente que se transformou em pão, às vezes se acaba. Às vezes ele olha, não tem mais. Aí ele olha para a semente que está empendurada. Dá vontade dele comendo lá. Não tem nada. Só que aquela semente, se ele comer ela, ele acabou com o roçado dele do outro ano. Só para a gente entender. Semente ninguém come. A gente semeia. E quando nós conhecemos Deus verdadeiramente, todas essas coisas Ele nos ensina. Então nessa noite, queridos, eu queria compartilhar com você essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que todas essas lutas que nós estamos passando, todo esse caos, todo esse problema que o coronavírus causou, certo? Não é para a nossa morte, mas sim para a nossa vida. Nós vamos sair mais fortes. Nós vamos passar por essa luta, queridos, e sairmos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então